Quando Richard Blackwood aceitou a aposta mais cruel de sua vida, ele não imaginava que estaria prestes a descobrir o verdadeiro significado do amor. Mas essa revelação ainda estava muito distante naquela noite fatídica de dezembro. Richard sempre teve tudo na vida. Herdeiro de um império financeiro avaliado em bilhões, o jovem de 35 anos vivia uma existência de excessos e frivolidades. Suas festas eram lendárias. Seus carros colecionáveis e suas conquistas amorosas sempre estampavam as capas das revistas de fofoca. Para Richard, a vida era um jogo onde ele sempre ganhava. Até que uma noite mudou tudo. Durante uma de suas extravagantes festas de fim de ano, cercado por seus amigos igualmente ricos e arrogantes, Richard se viu envolvido em uma conversa sobre limites e desafios. O álcool fluía livremente e as apostas começaram pequenas. Quem conseguiria seduzir a modelo mais bonita da festa? Quem gastaria mais dinheiro em uma única noite? Mas então Marcus, seu rival de longa data nos negócios, lançou um desafio que silenciou todo o grupo. A aposta era cruel e superficial. Richard deveria se casar com a primeira mulher obesa que encontrasse na rua e permanecer casado por um ano inteiro. O prêmio? $50 milhões e o respeito eterno do círculo social mais exclusivo da cidade. Para um homem que nunca havia enfrentado uma verdadeira adversidade, que via as pessoas como peças em seu tabuleiro pessoal, a aposta parecia simultaneamente impossível e irresistível. Richard, embriagado pela arrogância e pelo álcool, aceitou sem hesitar. Seus amigos riram e brindaram, tratando aquilo como mais uma de suas travessuras extravagantes. Ninguém imaginava que essa decisão impulsiva mudaria não apenas a vida de Richard, mas também o destino de uma mulher que nem sequer conhecia sua existência. Na manhã seguinte, com a ressaca da festa ainda martelando em sua cabeça, Richard quase havia esquecido da aposta. Mas seus amigos não deixaram que ele escapasse tão facilmente. Marcus apareceu em sua cobertura com contratos já redigidos, testemunhas e até mesmo um cinegrafista para documentar toda a experiência. A realidade da situação começou a pesar sobre seus ombros quando percebeu que não havia como voltar atrás sem perder sua reputação. Relutante, mas determinado a provar seu ponto, Richard saiu pelas ruas da cidade em sua Ferrari prata, procurando por sua futura esposa. A ironia da situação não passou despercebida. Um homem que nunca havia caminhado pelas ruas comuns da cidade, agora estava caçando uma parceira como se estivesse fazendo compras. Foi em uma pequena livraria no centro da cidade que Richard a encontrou. Clara Martinez, de 29 anos, estava organizando livros em uma estante alta, concentrada em seu trabalho. Ela era exatamente o que Richard estava procurando para sua aposta. Uma mulher visivelmente acima do peso, vestindo roupas simples e sem nenhum glamour. Mas havia algo em seus olhos, uma inteligência e determinação que Richard não esperava encontrar. Clara trabalhava como bibliotecária há 5 anos, depois de se formar em literatura. Ela vivia uma vida simples, mas satisfatória, dividindo um pequeno apartamento com sua irmã mais nova, cuidando de sua mãe doente e encontrando refúgio nos livros que tanto amava. Nunca imaginou que sua vida seria completamente transformada por um estranho de terno caro que apareceu em sua livraria com uma proposta insana. A abordagem de Richard foi direta, quase brutal em sua simplicidade. Ele ofereceu dinheiro, uma vida de luxo, uma oportunidade de mudar completamente sua situação financeira, em troca de um casamento por um ano. Clara inicialmente pensou que se tratava de uma pegadinha ou algum tipo de golpe elaborado. Clara ficou paralisada diante da proposta de Richard. O homem à sua frente, claramente rico e poderoso, estava oferecendo uma quantia que mudaria completamente sua vida. $200 mil para se casar com ele por um ano, com a promessa de que ela poderia manter metade de tudo que ele comprasse durante esse período. Para uma mulher que lutava para pagar as contas médicas de sua mãe e os estudos de sua irmã, a oferta era ao mesmo tempo tentadora e aterrorizante. Richard explicou os termos básicos. Eles se casariam legalmente, ela se mudaria para sua mansão, participaria de eventos sociais quando necessário, mas não haveria expectativas de intimidade física. Era, em suas palavras, um acordo comercial com benefícios mútuos. Ele obteria o que precisava para ganhar sua aposta. Ela obteria segurança financeira para sua família. Durante 3 dias, Clara pensou intensamente sobre a proposta. Consultou sua irmã, rezou, pesquisou sobre Richard na internet
e descobriu que ele era, de fato, um dos homens mais ricos da cidade. Também descobriu sua reputação de playboy inconsequente e suas várias conquistas amorosas. Mas a situação de sua família era desesperadora. Sua mãe precisava de um tratamento caro que o plano de saúde não cobria, e sua irmã mais nova tinha sido aceita em uma universidade prestigiosa, mas não tinham dinheiro para a mensalidade. A decisão foi pragmática, não romântica. Clara aceitou a proposta, estabelecendo suas próprias condições. Ela manteria seu emprego na livraria, teria liberdade para visitar sua família sempre que quisesse, e Richard deveria tratá-la com respeito básico, independentemente das circunstâncias de seu casamento. Eles assinaram um contrato pré-nupcial detalhado, elaborado pelos advogados de Richard, que protegia os interesses de ambos. O casamento civil foi realizado em uma cerimônia pequena e fria, com apenas as testemunhas necessárias presentes. Clara usou um vestido simples que comprou em uma loja de departamento, enquanto Richard apareceu em um de seus ternos mais caros. Não houve beijos, apenas apertos de mão e assinaturas em documentos. Para o mundo exterior, eles eram um casal recém-casado. Na realidade, eram dois estranhos unidos por um acordo financeiro. A mudança para a mansão de Richard foi um choque cultural para Clara. A propriedade de 15.000 metros quadrados tinha 23 quartos, uma piscina olímpica, quadra de tênis, cinema privativo e uma garagem com uma coleção de carros que valia mais do que ela ganharia em várias vidas. Clara recebeu um quarto no ala leste da casa, bem longe dos aposentos de Richard, e uma pequena quantia mensal para suas despesas pessoais. Os primeiros meses foram extremamente desconfortáveis. Richard raramente estava em casa, passando a maior parte do tempo em seu escritório, viajando para negócios ou participando de eventos sociais sozinho. Quando se encontravam, as conversas eram mínimas e formais. Clara passou a maior parte do tempo explorando a vasta biblioteca de Richard, cuidando do jardim que havia sido negligenciado por anos e mantendo seu emprego na livraria, viajando todos os dias de motorista particular. A equipe de funcionários da mansão, jardineiros, faxineiros, cozinheiros e seguranças, inicialmente trataram Clara com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Eles estavam acostumados com as namoradas temporárias de Richard, mulheres glamorosas que apareciam e desapareciam como o vento. Clara era diferente. Ela conversava com eles, aprendia seus nomes, interessava-se por suas vidas e tratava todos com genuína gentileza. Gradualmente, a dinâmica da casa começou a mudar. Clara estabeleceu pequenas rotinas que trouxeram um senso de lar para a mansão anteriormente fria. Ela começou a cozinhar ocasionalmente, organizou os livros da biblioteca por gênero e autor, criou um pequeno jardim de ervas na varanda da cozinha. Os funcionários começaram a procurá-la para resolver pequenos problemas domésticos, e pela primeira vez em anos, a mansão começou a parecer um lar real, não apenas uma propriedade cara. Richard observava essas mudanças à distância, inicialmente irritado pelo que percebia como intrusão em sua rotina estabelecida, mas gradualmente intrigado pela transformação sutil que estava ocorrendo em sua casa. 6 meses após o casamento, Richard começou a notar mudanças em si mesmo que não conseguia explicar. A mansão, que sempre havia sido apenas um lugar para dormir entre suas aventuras, começou a parecer um refúgio acolhedor. Os jantares solitários foram substituídos por refeições ocasionais com Clara, onde descobriu que ela era uma conversadora inteligente e bem informada, com opiniões perspicazes sobre literatura, política e filosofia. Clara também estava mudando. A segurança financeira permitiu que ela se concentrasse em outros aspectos de sua vida, além da mera sobrevivência. Ela começou a frequentar uma academia na mansão, não por pressão de Richard, mas por seu próprio bem-estar. Começou a comprar roupas que realmente gostava, não apenas o que podia pagar. Mais importante, começou a se ver como merecedora de respeito e gentileza, algo que havia esquecido durante anos de luta financeira. O ponto de virada chegou durante uma tempestade particularmente violenta em uma noite de outono. Richard chegou em casa encharcado e exausto, depois de um dia particularmente difícil nos negócios, onde havia perdido um contrato importante devido à sua própria arrogância. Encontrou Clara na biblioteca, lendo perto da lareira que ela havia acendido.
Pela primeira vez desde o casamento, eles tiveram uma conversa real e honesta. Clara ouviu Richard falar sobre as pressões de administrar um império que havia herdado, sobre a solidão de nunca saber se as pessoas gostavam dele ou apenas de seu dinheiro, sobre o vazio de uma vida vivida apenas para impressionar outros. Em retorno, Clara compartilhou suas próprias lutas, anos cuidando de uma mãe doente, sacrificando seus próprios sonhos para manter a família unida, a dor de ser julgada por sua aparência antes que as pessoas conhecessem seu caráter. Naquela noite, eles descobriram que tinham mais em comum do que jamais imaginariam. Ambos eram pessoas solitárias que haviam construído muros para se proteger. Ambos ansiavam por conexões genuínas. Ambos haviam sido feridos por expectativas e julgamentos dos outros. Foi o início de uma amizade real e, eventualmente, algo muito mais profundo. Com 9 meses de casamento, a relação entre Richard e Clara havia evoluído de um acordo comercial frio para uma parceria genuína. Eles começaram a participar de eventos sociais juntos, onde Clara surpreendeu o círculo social de Richard com sua inteligência, humor e graça natural. Ela não tentava se encaixar no mundo superficial dele. Em vez disso, trouxe profundidade e autenticidade para conversas que anteriormente eram vazias. Richard começou a ver Clara de uma forma completamente nova. Sua beleza não estava em conformidade com padrões convencionais, mas havia algo nela que crescia a cada dia. Era a confiança de uma mulher que sabia seu valor, a gentileza de alguém que havia enfrentado dificuldades sem se tornar amarga, a força de alguém que colocava o bem-estar dos outros antes do próprio. Para Clara, Richard estava se revelando muito diferente do playboy superficial que ela havia conhecido inicialmente. Ela viu sua vulnerabilidade quando ele falava sobre a pressão de viver à altura do legado de seu pai, sua generosidade quando secretamente pagou todas as contas médicas de sua mãe, sem esperar reconhecimento, sua capacidade de crescimento quando começou a questionar seus próprios privilégios e preconceitos. A transformação não foi apenas emocional. Richard começou a se afastar dos amigos superficiais que haviam incentivado a aposta original, preferindo passar tempo em casa com Clara, lendo, cozinhando juntos, ou simplesmente conversando sobre seus dias. Clara, por sua vez, floresceu com a nova confiança e oportunidades que sua situação proporcionava. Ela voltou a estudar, começou a escrever um livro que sempre havia sonhado e descobriu paixões que havia enterrado sob anos de responsabilidades familiares. O momento decisivo chegou quando Marcus, o amigo de Richard que havia proposto a aposta original, apareceu para cobrar os resultados. Ele esperava encontrar Richard desesperado para terminar o casamento e reclamar seu prêmio. Em vez disso, encontrou um homem transformado que havia descoberto algo muito mais valioso do que dinheiro ou status social. Richard percebeu que havia se apaixonado por Clara, não apesar de quem ela era, mas exatamente por causa de quem ela era. A revelação da aposta chegou a Clara da pior maneira possível. Marcus, frustrado pela recusa de Richard em terminar o casamento e reivindicar sua vitória, decidiu contar tudo a Clara durante um evento de caridade. As palavras caíram sobre ela como uma avalanche. Que seu casamento havia sido baseado em uma aposta cruel. Que ela havia sido escolhida especificamente por sua aparência. Que sua vida havia sido transformada por um capricho de homens ricos entediados. A dor e humilhação de Clara foram devastadoras. Ela se sentiu como um objeto, uma peça em um jogo que não sabia que estava jogando. Todas as memórias dos últimos meses foram contaminadas pela realização de que havia sido enganada desde o primeiro dia. Ela confrontou Richard naquela mesma noite, exigindo a verdade completa. Richard, forçado a confessar, tentou explicar como tudo havia mudado, como ele havia se apaixonado genuinamente por ela, como a aposta havia se tornado irrelevante. Mas Clara estava muito ferida para ouvir. Ela se mudou de volta para seu antigo apartamento e entrou com pedido de divórcio. Os meses seguintes foram os mais difíceis da vida de Richard. Ele percebeu que havia perdido a única pessoa que o amara por quem ele realmente era. Começou a fazer mudanças drásticas em sua vida. Doou grandes somas para a caridade, reestruturou sua empresa para ser mais ética, cortou laços com amigos tóxicos como Marcus. Clara lutava com sentimentos conflitantes. Embora ferida pela traição,
Ela não conseguia negar que os sentimentos que havia desenvolvido por Richard eram reais. Ela havia visto sua vulnerabilidade, testemunhado sua capacidade de crescimento. O ponto de reconciliação chegou quando a mãe de Clara teve uma recaída médica grave. Richard, sem ser solicitado, providenciou os melhores médicos e tratamento disponível. Quando Clara descobriu, ela percebeu que suas ações durante o casamento haviam sido motivadas por amor genuíno, não por obrigação contratual. Eles se encontraram no hospital onde a mãe de Clara estava se recuperando. A conversa foi longa, honesta e dolorosa. Richard admitiu completamente sua culpa na origem cruel de seu relacionamento, mas também expressou que tudo o que havia sentido por ela desde então era real e profundo. O final não foi um conto de fadas tradicional. Eles decidiram recomeçar completamente. Richard cancelou oficialmente a aposta, devolvendo o dinheiro para a caridade. Eles se divorciaram legalmente, apenas para se casar novamente 6 meses depois, desta vez por amor genuíno, em uma cerimônia simples cercada por familiares próximos. A verdadeira transformação foi de ambos. Richard aprendeu que o valor real vem de conexões genuínas, não de riqueza. Clara descobriu sua própria força e valor. Juntos, eles construíram um relacionamento baseado em respeito mútuo e amor genuíno, provando que as melhores apostas da vida são aquelas que fazemos no potencial humano para mudança e crescimento. Gostou dessa história? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar com seus amigos e comentar o que você achou dessa história.